Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Off dessa noite, que vai discutir a respeito da crise econômica. A crise começou no mundo, está se espalhando pelo Brasil, aqui no estado de Pernambuco não é diferente. E hoje a gente vai discutir com um economista e com um consultor de empresas sobre este assunto e como sobreviver a esta crise. Para isso, nós convidamos o José Emílio Calado, que é economista, e também o Fábio Menezes, que é consultor empresarial. No programa Em Off, que está começando agora. José Emílio Calado, economista, Fábio Menezes, consultor empresarial da TGI Consultoria e Gestão. Boa noite, a gente vai discutir hoje e aí vai também esclarecer um pouco ao nosso telespectador, nossa telespectadora, sobre essa crise aí que está assustando todo mundo, né? O que é que significa na prática essa crise? O que é essa crise hoje que se passa no mundo, no Brasil, no estado de Pernambuco, por consequência também? Como analisar essa crise atual em nível mundial? Hoje a gente tem a Grécia ainda complicada, enfim, os Estados Unidos já se recuperando daquela crise de 2008 e o Brasil, que naquela época estava tão bem, afundando numa outra crise, né? Como analisar essa questão toda hoje? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite aos telespectadores. Você tem razão. Nós temos hoje o Brasil vivendo essa crise que nós vamos falar daqui a pouco, e a nível mundial nós tivemos há cerca de 3, 4 semanas um problema na Bolsa da China, mas já conseguiu se recuperar, e nós temos o problema da Grécia, que esse realmente está fazendo com que todos os setores econômicos e países como a Alemanha, França e tudo, se preocupem em função de que estão bastante, eu diria, estão ali, vamos dizer, envolvidos com isso, né? E que precisam resolver o problema da Grécia. Me parece que as coisas estão sendo resolvidas, né? E nós temos que torcer para que isso seja resolvido, que a Grécia não saia da zona do euro, e aí, consequentemente, essa crise hoje existente, ela não comece a afetar outros países, tipo Espanha, Portugal e por aí vai. Que entraram naquela crise também, mas já, de alguma forma, se recuperaram um pouco. Talvez não totalmente, mas se recuperaram um pouco, né, Fábio? Sim. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Mário. Nós é que agradecemos a sua presença. De fato, o mundo vive uma taxa de crescimento média menor do que na última década, né? A China, que era um país que comandou aí, do ponto de vista do ritmo de crescimento, conseguindo crescer a taxas acima de 10% até alguns anos, não cresce mais nesse ritmo. Ajudou muito o Brasil, né? No começo do governo Lula, se a gente olhar o gráfico das commodities, o superávit primário do Brasil cresce muito, porque a China comprava muito do Brasil soja, comprava muito minério de ferro, mas essa realidade não existe mais. Nós temos também a zona do euro, como o Calado falou, que vem aí tentando se manter unida, né, com a ameaça da Grécia sair, Reino Unido também, que já está discutindo essa questão, até que ponto vale a pena continuar na zona do euro, e os Estados Unidos, que vem saindo de uma crise muito forte, uma crise aguda em 2008, 2009, mas vem se recuperando bem. Eu vi recentemente, no início dessa semana, os dados do desemprego nos Estados Unidos, e eles estão experimentando taxas cada vez menores de desemprego, o que é muito bom. E, enfim, os Estados Unidos ainda é o maior país do mundo, né, que tem uma capacidade de propulsão da economia mundial muito boa, e a gente precisa se articular cada vez mais com essas forças econômicas. O interessante é que, naquela época da crise dos Estados Unidos, o Brasil tomou uma medida que a maioria dos economistas acharam que foi a mais acertada, que foi de diversificar os negócios. Aí entrou com a China, enfim, com outros países da União Europeia. E agora a ideia é voltar-se um pouco mais também para os Estados Unidos novamente, que já estão voltando a crescer, né?
Os senhores concordam que essa é a melhor forma de se fazer? Nós temos apenas que ter um certo cuidado com relação a esse relacionamento com os Estados Unidos na questão da qualidade. O americano é uma pessoa que preza muito pela qualidade de seus produtos, né? E a gente precisa, para entrar nesse mercado, a gente precisa dar um choque de qualidade aqui, para que a gente possa ter produtos, inclusive competitivos, lá e vender para os Estados Unidos. Mas tem um outro aspecto que isso pode ser que seja interessante, que é a questão do açúcar. Se os Estados Unidos abrir um pouco o mercado de açúcar, aí abre-se uma grande chance de a gente poder exportar açúcar para os Estados Unidos. Né? Então, eu acho que para que a gente possa abrir esse mercado americano, nós precisamos cuidar da qualidade dos nossos produtos. A China continua com o seu crescimento ainda caindo, né? Ela já foi bem maior, como o Fábio falou, vem caindo, então as commodities já não são mais o que eram no passado em termos de preço, né? E então se a gente quer se tornar competitivo nesse mercado, a gente precisa buscar novos mercados e principalmente cuidar da qualidade. Agora, esse problema é mundial mesmo, os BRICS mesmo, a Rússia, por exemplo, está mal, né, atualmente, economicamente falando. Né? Aí você vê a África do Sul, enfim, a Índia, estão talvez um pouco melhores. O Brasil, nessa crise que não é só econômica, é política também. Né? Quer dizer, então parece que é uma coisa meio que mundial mesmo. Do ponto de vista geral, a economia está crescendo menos, a economia mundial está crescendo menos nessa tentativa de recuperação, principalmente dos Estados Unidos. Isso impacta todo mundo. Agora, eu acho importante reforçar a questão colocada da produtividade. Em 2009, quando eclodiu, né, a crise do subprime nos Estados Unidos, a estratégia do Brasil foi voltar-se para o fomento do mercado interno, para a política anticíclica, que deu certo. Né? Vocês se lembram que Lula foi para a televisão dizendo que o povo precisaria ter cuidado, mas não deveria parar de consumir. Isso funcionou, porque tinha uma camada substancialmente grande da chamada nova classe média, né? Pessoas que estavam entrando numa faixa de consumo que não existia antes. Então isso impactou no varejo, impactou no mercado de viagens, né? Pessoas que não tinham a prática de viajar e começaram a viajar, inclusive para fora do país. Então movimentou muito bem a economia. Mas a realidade mostrou que esta não foi uma estratégia sustentável. Isso ajudou o país a combater aquele período de crise, né, passar bem por aquele período, a crise dos Estados Unidos, mas não é mais possível, porque as pessoas compraram carro com IPI reduzido, compraram geladeira, enfim, os eletrodomésticos da linha branca, mas não vão comprar um segundo carro, um terceiro carro, uma quarta geladeira. Essa estratégia ela se esgotou nesse período. E, portanto, a questão da integração do país ao mercado global só acontecerá se a gente tiver um nível de produtividade padrão mundial. E hoje não é essa a realidade. A produtividade do trabalhador brasileiro é cerca de 1/5 da produtividade de um trabalhador americano. Essa é uma discussão muito complexa, tem muitos questionamentos, mas a gente sabe que ainda temos uma educação básica que não é de qualidade padrão mundial, enfim, as escolas técnicas que precisam se expandir ainda mais, mas é uma questão crucial que vai permitir que o Brasil seja, no futuro, de fato, um player global, com uma pauta de exportações mais expandida do que tem hoje, né? Os senhores acreditam que aquele momento mais próspero que o Brasil teve no governo Lula, me parece que o primeiro governo de Lula, Sim. Ele foi uma ilusão ou não? Para aquele momento ele foi a questão mais certa, a forma mais certa? Na minha visão, aquele momento havia uma série de fatores ocorrendo a nível mundial e que isso poderia afetar o Brasil, mas, como o Fábio colocou, o Brasil trilhou o caminho do consumo, né? Incentivando o consumo, incentivando a compra de carro, incentivando a compra de eletrodoméstico, essas coisas todas, dando renda para as pessoas, né? E aí você teve aquele boom de gente consumindo. Naquele momento eu acho que foi o momento certo
para combater esse tipo de problema que, como o próprio Lula disse, que era uma marolinha que vai chegando aqui, né? Aí tem gente que diz o seguinte, mas não se sustentou. Então, se não se sustentou, é porque não era uma marolinha, assim como o ex-presidente Lula dizia? Ou foi por conta da gestão da Dilma Rousseff realmente que complicou a situação? Tem um fato aí que é importante, o seguinte, veja só, você, quando dá renda para as pessoas, ela começa a consumir. Então ela compra o primeiro carro, ela compra a primeira televisão, ela compra a primeira geladeira, a primeira casa. Bom, então tudo isso cria esse consumo, mas depois eu não vou comprar o segundo carro, eu não vou comprar a segunda geladeira, a segunda televisão. Então isso já está endividado, né? Isso mesmo. Então eu não vou comprar isso. E aí o que é que você tem que fazer? Por isso que naquele momento deu certo, mas ele não se sustenta, como o Fábio colocou. Você tem que partir para as novas estratégias, novos caminhos. Eu acho que se a gente pensar o começo do primeiro governo Lula, a gente lembra que existia uma certa crise de credibilidade muito grande. Como é que vai ser? Lula tentou ser candidato 3 ou 4 vezes, se elegeu, era o primeiro governo do PT, né? O que é que Lula fez? Lançou aquela carta aos brasileiros dizendo que não ia acabar com o país e aproveitou o ritmo de crescimento da China e elevou logo o superávit primário. Ou seja, isso deu uma certa tranquilidade a nível mundial com relação à expectativa do que é que ele ia fazer com o país. Isso deu certo, o Brasil conseguiu experimentar taxas de crescimento de 5%, de 2010 o país cresceu 7.000%, uma taxa de crescimento muito vigorosa. Aí aconteceu a crise dos Estados Unidos. Ou seja, o ritmo de crescimento mundial não era mais suficiente. O Brasil voltou-se para o mercado interno e conseguiu também vencer essa crise, combater bem essa crise, conseguiu ainda, conseguiu passar por esse período. Só que agora a gente não tem um mundo crescendo a taxas muito vigorosas, em especial a China, que crescia 10, 11, chegou a crescer 14, enfim, hoje cresce 7, 6. E o mercado interno também não tem condição de ter um volume de consumo muito expressivo. O que é que faz? Eu acho que além de questões peculiares do governo Dilma, de política econômica que se mostrou que não era suficiente, não era adequada e produziu alguns problemas, o Brasil, quando a gente analisa o Brasil no contexto mundial, ele está numa situação menos favorável. Não que a crise mundial justifique a crise brasileira, não acho que seja assim, mas de fato não é o melhor cenário mundial. E aí você cria, então, qual é agora a forma de você sair disso? É você passar a incentivar o investimento em coisas novas, em empregos, em indústrias, em serviços, comércio, coisas que possam atrair novamente emprego, né, investimentos, e aí sim, você começa esse pessoal todo aqui que está começando a ser empregado nessas novas indústrias, nessas novas oportunidades, esse é o pessoal que vai começar a consumir. Porque quem já consumiu, acabou, ele não consome mais, ele não tem mais que comprar 2, 3, 4 carros. Então, a política agora tem que incentivar os investimentos produtivos. Uhum. Bom, aí a crise chegou mais forte agora no Brasil, as pessoas estão apreensivas, e é normal que isso aconteça. Né? Tem gente que diz, isso é a campanha do pessimismo, do quanto pior melhor, né? Enfim. Mas na prática a gente está observando isso no dia a dia. Os alimentos estão mais caros, as tarifas de energia estão mais caras, os combustíveis estão mais caros, enfim. E as pessoas estão com... O dinheiro está acabando mais cedo, antes do final do mês. E as pessoas estão tendo que fazer opções. Ou paga o que deve, ou faz as compras. Novas compras. Enfim. E o que fazer numa situação como essa? Decorrente desse incentivo ao consumo, a população ficou altamente endividada. Uhum. Né? E aí tem que pagar as contas do que já comprou. Pagar as contas do que já comprou. Depois você tem quando você entra num nível de renda, aí você começa a ter um nível de exposição de consumo, de utilização de serviços como TV a cabo, é o que chama o padrão de vida. Isso, né? Então você entrou naquele padrão de vida que tudo aquilo entrou no seu custo.
Aí você tem, tarifa de energia aumentou barbaramente. Pronto, aquilo já começou a aumentar. E aí você não tem mais condição de pagar, porque já não começa a não sobrar tanta coisa de renda. Então, o que precisa acontecer no Brasil é que, primeiro, você precisa deixar com que essas pessoas se equilibrem na sua questão financeira e, através dos investimentos produtivos em novas indústrias, novos serviços e tudo, você possa fazer com que investimentos cheguem, criem renda para mais pessoas e essas pessoas vão consumir e eu vou me equilibrar na minha situação financeira. Fábio? Eu acho, Mário, que a gente está passando por a gente está correndo um risco de ter uma crise social mais acentuada. Nós temos uma crise econômica evidente e uma crise política também, e elas se retroalimentam. Né? Essa questão Isso é muito ruim. É muito ruim, realmente. Porque agrava a situação. E eu acho que essa combinação da crise econômica e da crise política, ela pode estimular uma crise social muito aguda, justamente por conta dessa observação que o Calado faz. As pessoas que tinham um certo padrão de vida, usando a sua expressão, e experimentaram outro patamar de consumo e passaram a viajar, a andar de carro, a consumir determinados produtos e serviços que não consumiam antes, elas não aceitam voltar para a vida anterior. Se chegar para essa chamada nova classe média e perguntar, olha, agora essa brincadeira aqui acabou, agora a gente vai ter que voltar àquela vida anterior. É um problema grande. Aí o povo vai para a rua e a confusão vai ser muito grande. A gente não sabe que prazo essa crise vai durar ainda, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, né? Aliás, tem um provérbio árabe ótimo que diz, aquele que prevê o futuro mente mesmo se acertar. Então, mas tem um bocado de gente prevendo aí. O governo está prevendo que em mais ou menos 2 anos a coisa se equilibra. Os analistas dizem, não, é um pouco mais na frente, é 3, 4 anos que se equilibra, isso aí. Mas é um movimento natural do mercado. Todo mundo faz as previsões, daqui a 6 meses todo mundo revê suas previsões e vai continuar assim sempre. É muito difícil fazer previsões. Do ponto de vista pessoal, o que a gente não pode fazer é reduzir custos. Isso não tem jeito. A gente vai ficar, dito de forma espiada, a gente vai ficar mais pobre, digamos assim. Evidentemente, fazendo o esforço de sustentar alguns investimentos, alguma coisa que sustente o nosso padrão de vida, mas a gente vai ter que cortar custo. Ok. E daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa, a gente continua discutindo a respeito da crise econômica no Brasil e o que fazer para se equilibrar e tentar sair dessa crise.